lindo de ver, né? E você falou aqui quando você foi anunciar que eu já estava na Manchete, mas o Silvio, ele me deu a oportunidade de me consolidar como apresentadora, e ele falava como uma animadora de auditório. Ele falava sempre isso pra mim, eu nunca tinha ouvido essa palavra. Ele que falou a primeira vez, você vai ser uma grande animadora, uma grande apresentadora. E ele deu a oportunidade para isso, né? Em algum momento, quando eu estava no SBT, foram 3, 4 anos, eu apresentava 3 programas simultaneamente. Um diário de manhã, um diário à tarde, um aos sábados. Ele foi me dando a oportunidade de exercitar e de mostrar para as pessoas, me mostrar como apresentadora. Então, eu costumo falar, ontem eu falei muito sobre isso nas entrevistas, que é como um pai, né? Que dá a oportunidade, dá a forma como você tem que fazer e vai te aconselhando e vai vibrando com as conquistas, Se você né? tivesse, como eu falei com todos aqui, se tivesse que pensar a sua história com o Silvio Santos, tivesse que pensar um momento, assim, que momento que você pensaria? Tem alguns, né? Tem quando a primeira vez que ele... que também é uma história dele ligar, mesmo você contou a história, eu achei engraçadíssimo. Que ele ligou pra minha casa, pra casa da minha irmã. Você estava na Manchete. Eu tava na Manchete ainda e fazendo... Tava bastante tempo na Manchete. Tocou o telefone e a minha irmã atendeu. Ele falou, oi, é o Silvio Santos. Ela desligou o telefone. Falou, porque passava muito trote na época, desligou o telefone. Aí ligou de novo, ele falou, é o Silvio Santos. E deu a gargalhada dele pra ela identificar. Tipo, sou eu. E aí a gente viu que era, ele falou, tô só ligando porque alguém da emissora vai ligar pra contratar a Angélica e tal. E a gente ficou, quando desligou o telefone, ficou todo mundo petrificado. Gente, como assim? O Silvio Santos tá ligando? E aí, a partir daí, tem várias histórias dele de conselho, de chegar, de conversar, de trocar. A primeira vez que eu fui convidada para a TV Globo, eu não vim porque eu fui conversar com ele no camarim e ele me convenceu de que eu não tinha que vir, que não era a hora e tal. E eu já estava quase vindo, estava quase aqui. Ele... Cheguei e falei, gente, não dá, porque o Silvio falou, Tá vendo como os não é conselhos mudam? Ele me mandou pra cá e não deixava a Angélica... Mas também você é atriz, ela era apresentadora. Também tinha espaço para apresentadores no SBT. Exato, Agora... ele falava exatamente isso. Aí, na segunda vez que eu fui convidada, eu fui falar pra ele, ele não gostou. Ele ficou chateado, falou, mas se você quer, boa sorte e tudo, Aí vai. conta a história. Lívia Andrade não só ficou chateado, como ela apresentava um programa à tarde. Como é que é a história do... Não, e aí o Silvio tinha essas coisas dele que ele assistia, ele participava. Que signo ele que era via Silvio tudo. Santos? Meu signo, gente, Sagitário. Sagitário. Tá. Maravilhoso. E se dá muito bem com gêmeos, né? E aí ele botou pra fazer um programa diário à tarde, a casa da Angélica, e um dia ele acordou, assistiu e achou que aquele programa não tinha que estar à tarde. Só que eu tava de férias, tinha 30 programas gravados, um mês de programa. Ele falou, bota de manhã o programa. Ah, não dá, tá tudo gravado e a Angélica nem tá aqui. Bota de manhã. Só que ele falou, não edita o programa, porque as pessoas sabem que o programa era à tarde. E ele gostava muito dessa coisa da verdade, de ser de verdade a coisa. Então eu fiquei durante um mês falando boa tarde às 8 horas da manhã. Então as pessoas ligavam a televisão do SBT, boa tarde! De novo, gente, boa tarde! Às 8, um surto. Mas ele falou, deixa assim. E era do jeito que ele queria, era do jeito que ele falava. E era genial, né? Porque as oportunidades que eu tive, me descobri apresentadora. Claro, eu comecei na Manchete, mas eu me descobri no SBT. A TV Globo me descobriu apresentadora no SBT. Quando eles me viram apresentando Passo e Repasso, TV Animal. E foi por isso que me chamaram. Ou seja, eu devo a minha carreira, a minha história, aqui inclusive, ao Silvio Santos, sem dúvida nenhuma. Então, a minha gratidão eterna, assim. E eu gostei do BT que ele já estava prevendo seu casamento. Ia demorar um pouco, mas você viu, né, Larissa? Ele já estava falando. Ele gosta, sabe, de uma fofoca? É que ele não me conhecia ainda. Ele era fofoqueiro, ele é fofoqueiro. Mas ele falou isso e quando eu vi ali, eu falei também, gente, ele além de tudo que a gente está falando aqui, ele ainda era vidente. Eu tenho uma curiosidade jornalística. Você deixou claro que ele foi um pai, um mentor, a Larissa também e a Lívia também. Mas como pai, imagino que ele também dava bronca. Vocês não falaram de bronca nenhuma. Eu vou falar então uma história. Vai, bronca. Como é que era o Silvio Santos dando bronca? Pra mim nunca aconteceu de dar bronca. Ah, tem uma coisa muito interessante de respeito, antes da bronca que eu lembrei aqui, que minha irmã me lembrou hoje, ela falou que geralmente, eu já tinha 19, 20 anos, e geralmente os diretores, a empresa, enfim, todo mundo queria falar sempre comigo, né? Não, já é uma menina maior de idade, a gente quer conversar com ela. E meus pais sempre me acompanhavam e tal, porque comecei com 12 anos. E ele, um dia, chegou um produtor, uma secretária dele, falou, o Silvio tá lá no camarim, quer falar com a Angélica. Eu levantei e fui lá falar. Ele queria falar alguma coisa de contrato, de programa. E aí ela falou, eu tava indo, ela falou, não, ele falou pra ela ir com a irmã dela.
Aí a gente ficou até meio achando estranho, porque eu tô dizendo isso porque quem trabalha em TV sabe disso. As pessoas querem falar com a gente, né? Elas não querem nunca que tenha interferência. O Silvio, ele tinha um respeito pela coisa da família. Isso. Que não importa, tudo bem, eu vou falar com a Angélica sobre o programa dela, mas eu quero a mãe dela aqui, a irmã dela. Eu quero todo mundo junto, diferente de todo mundo. Assim, era uma coisa que era espantoso, porque ninguém nunca queria... Ninguém nem olhava. O pai e a mãe falando aqui, eles queriam falar só com o artista. E a bronca do Trali? A bronca é o seguinte, quando eu... Finalmente eu fui sair, né? Do SBT, na segunda vez. Uma tensão horrível, porque assim, ele não queria, ele falou pra mim, vai então, boa sorte, mas você vai voltar. Ele falou assim pra mim, bem sério, mas você vai voltar. Mas boa sorte lá, mas você vai voltar. Então foi um vai, mas não vai, né? Tipo assim, você tá indo, mas você vai voltar. E eu saí muito insegura com isso. E nessa insegurança tinha o último dia de gravação e ele tava gravando no mesmo... lá no teatro, né? E ele tava no camarim dele. Uma outra coisa muito legal, ele me deixou usar o camarim da Hebe. Quando eu fui fazer o programa lá nos estúdios onde ele gravava, onde a Hebe gravava, ele falou, não, a Angélica fica no camarim da Hebe. Era uma deferência, era uma honra muito grande. Assim, ele não deixava ninguém usar o camarim da Hebe.